Então, agora, olha um novo ganho. Qual é o ganho dessa discussão que nós estamos fazendo? Área de qualquer objeto. Quando é que um objeto tem área? Quando ele tem integral dupla da parametrização, quando esse processo de integração pode ser feito. Então, o que é um objeto que tem área? E quanto que vale a área de qualquer objeto? Se você puder parametrizá-lo com duas variáveis, puder fazer a conta do XU, XV, módulo, resultar uma função integrável, calcula a integral, essa integral é a área. Isso dá área de qualquer objeto que você possa imaginar no espaço. Área de qualquer superfície no espaço. É bastante amplo e bastante importante. Vou fazer mais um exemplo muito ilustrativo de como funciona. E... Oi. Então, sua pergunta é muito boa. Eu iria voltar a ela em aulas futuras, mas já podemos adiantar. Esta parametrização que eu acabei de usar não é regular em 2 pontos. A da esfera. Por que que deu certo? Então, a gente vai ter que tomar um certo cuidado com isso. Se a minha parametrização falhar em um número finito de pontos, e se as minhas funções forem bem comportadas nesse número finito, no sentido de que elas são limitadas, não geram integral imprópria, então a coisa funciona por causa daquele mesmo fenômeno que já acontecia com o cálculo de uma variável. Imagine uma função que tenha uma descontinuidade e que a função é bem comportada na vizinhança da descontinuidade. Então, ela tem integral definida, você pode usar o teorema fundamental do cálculo, calcula a área debaixo do gráfico, tudo dá certo, né? Quando é que não daria certo? Se a função aqui, se ela fosse ilimitada e fosse para infinito, isso poderia dar origem a uma integral imprópria divergente, poderia dar uma situação complicada. Mas se você tiver um número finito de descontinuidades para funções que são bem comportadas, isso funciona. É o que acontece aqui. Alguém poderia perguntar, por que você não pega outra parametrização da esfera? Teorema. Toda parametrização da esfera deixa de ser regular em algum ponto. Não existe parametrização da esfera regular em todos os pontos. Então, qualquer parametrização da esfera que eu invente vai perder regularidade em algum ponto. Esse é um teorema super importante. Depois eu falo mais nele. Bom, deixa eu fazer um exemplo numérico também simples e que vai ser importante para a gente fazer uma outra discussão paralela. Eu vou fazer um cálculo de uma área bem simples, mas o que eu quero é discutir o que vem junto. Primeiro, área do paraboloide hiperbólico z igual a y2 menos x2 entre os cilindros x2 mais y2 igual a 1, x2 mais y2 igual a 4. Em primeiro lugar, você percebeu os dois cilindros verticais de raio 1 e raio 2. Então é um pedaço de alguma superfície que está entre dois cilindros. E a superfície é z igual a y2 menos x2, que se chama paraboloide hiperbólico. Vocês já foram apresentados a essa superfície? Sabem de que se trata? Qual é a cara dela, qual é o desenho dela? Não é essencial saber o desenho, porque como você tem a fórmula, você vai conseguir fazer as contas. Mas o desenho dela é parecido com uma sela de cavalo. Ela também é conhecida como sela. Uma sela de colocar em cima de um cavalo. Por que que é uma sela? Quando você faz x igual a 0, plano ZY, parábola de concavidade para cima. X igual a 0, z igual a y2, no plano ZY, parábola de concavidade para cima. Quando
Quando você faz y igual a zero, que é o plano zx, y igual a zero, plano zx, z igual a menos x quadrado, parábola de concavidade para baixo. Então, no plano zx, eu estou com uma parábola que vem para baixo. Então, eu tenho a superfície, ela passa por essa parábola positiva e depois ela vem por essa parábola negativa. Observa também que quando y é igual a x, dá zero. Então, no plano z igual a zero, aqui na reta y igual a x, a superfície está nula. Então, ela vem desta parábola, desce e vai para aquela parábola. Já vou desenhar bonitinho. É difícil de enxergar, né? Aqui ela tem um pedaço que está subindo como uma parábola e aqui ela tem um pedaço que está descendo como uma parábola. Consigo fazer um desenho melhor. Em cima do eixo y, parábola para cima. Em cima do eixo x tem uma parábola que está para baixo aqui. Essa coisa que está descendo. No meio do primeiro quadrante, ângulo π sobre 4, a curva é zero. Aqui estão as pernas do cavaleiro. Isso é uma sela de cavalo por quê? A perna direita está aqui, esquerda está lá, a cabeça do cavalo está aqui. O cavaleiro está sentado aqui, com uma perna para cá, outra perna para o lado de lá. São as parábolas do x, que são para baixo. As pernas do cavaleiro acompanham as parábolas em x. O pescoço do cavalo vai acompanhar a parábola em y. E o cavaleiro está sentado aqui, bem no eixo z. Bom, e eu estou interessado nessa superfície entre dois cilindros. Só o pedaço do paraboloide que fica entre dois cilindros. Parametrização simples do paraboloide. Olha que parametrização esperta. Bem simples. X igual a u, y igual a v, z igual a v2 menos u2. Porque é y ao quadrado menos x ao quadrado. Muito fácil essa parametrização. Eu só usei o fato de que é uma função z em função de x e y, joguei x igual a u, y igual a v e usei a fórmula. Em que domínio? U2 mais V2 maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Porque eu quero a parte deste paraboloide que está entre dois cilindros, o cilindro de raio 1 e o cilindro de raio 2. Bom, o cilindro de raio 1 e o cilindro de raio 2 me dá, nas variáveis x e y, a coroa circular de raio 1 e 2. No domínio xy, eu estou olhando o que está fora de uma circunferência e dentro da outra. Oi? O 2 mais y2 menor ou igual a 4. O raio é 2, mas na equação é 4. Obrigado. Mas o raio é 2, mas tem razão. XU. 1, 0, menos 2U. XV, 0, 1, 2V. XU vetorial XV. Vocês me permitem economizar na hora de escrever? Dá uma olhadinha aqui para a lousa, por favor. Está vendo o XU e o XV? Eu quero fazer o produto vetorial. Tem o I aqui, o J e o K. Esse é o determinante. Então eu não vou escrever o determinante, só vou fazer a conta aqui. I é esse menor, menos 2U, troca sinal 2U. J, lembra que tem que trocar o sinal total, deu 2V, troca o sinal menos 2V. E no K, 1, 0,
módulo do produto vetorial raiz quadrada 4U2 mais 4V2 mais 1. E a área integral dupla sobre U2 mais V2 maior ou igual que 1, menor ou igual que 4, de raiz quadrada de 4U2 mais 4V2 mais 1 du dv. Uma integral dupla. Faz como você quiser. Pela definição, teorema de Fubini. O que vocês fariam para calcular uma integral dupla de uma coisa que tem raiz quadrada de 4R2, 4U2 mais 4V2 numa coroa circular? Alguém usaria coordenadas cartesianas? O que seria razoável fazer? Mudar para coordenadas polares. U igual a R cosseno θ, V igual a R seno θ, θ de 0 a 2π, R de 1 a 2. E quem é o jacobiano das coordenadas polares? R. Então a integral que eu tenho que calcular fica integral de 0 a 2π, integral de 1 a 2, raiz quadrada. Quando eu faço U igual a R cosseno θ, V igual a R seno θ, o que vira 4U2 mais 4V2? 4R2. Então, 4R2 mais 1, dr dθ. E o que está faltando eu escrever? Jacobiano que apareceu aqui na frente, um R. E agora ficou uma integral fácil, porque o que está fora da raiz é a derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro é 8R. Só multiplicar e dividir por 8. Só multiplicar e dividir por 8. Que isso fica. Não tem θ, então é 2π. Dividi e multipliquei por 8 para aparecer 8R aqui fora. Então, dividi por 8. A primitiva é 4R2 mais 1 elevado a 3 meios vezes 2 terços. Isso calculado de 1 a 2. É essa a conta que tem que ser feita. A primitiva é 4R2 mais 1 elevado a 3 meios, porque estava elevado a meio, eleva a 3 meios. Divide por 3 meios, multiplica por 2 terços. E eu pus 1/8 para poder ter a derivada 8R aqui fora. É só fazer a conta. Mas eu queria fechar com um último comentário. Vocês entenderam essa conta que está aqui? Alguém tem alguma dúvida no que eu escrevi? Que conta que teria que ser feita? Queria fechar com um último comentário. Essa parametrização foi muito natural, não é? Mas tive que mudar de variável. Porque o domínio era uma coroa circular. Foi natural mudar de variável? Eu não faria essa parametrização. A hora que eu lesse que era entre os dois cilindros, sabe que parametrização que eu faria? Logo de cara? X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ, Z igual quadrado menos quadrado. R2 cosseno quadrado, não, R2 seno quadrado menos R2 cosseno quadrado. Com θ de 0 a 2π,
e R de 1 a 2. Eu já parametrizaria a superfície embutindo as coordenadas polares. O que mudaria? Aconteceria uma coisa super bonita. A hora que eu calculasse xr e xθ, dava umas expressões mais complicadas do que aquelas que eu obtive no exemplo, na parametrização original. Dava umas fórmulas mais chatas em r e θ. Só que quando eu fizesse o módulo do xθ, xr, sabe o que daria já prontinho? O módulo do xθ vetorial xr daria direto 4r2 mais 1 vezes r. E eu já cairia nesta integral sem precisar fazer mudança de variável. Porque eu já parametrizei embutindo a mudança de variável, eu já cairia numa integral no domínio 0, 2π, 1, 2, que é esse domínio, e o módulo do xθ, xr já apareceria exatamente assim. Natural, né? Se eu embuto as coordenadas polares no meio da parametrização, já embuto todas as consequências do que viria depois. As contas do xθ, xr ficariam mais difíceis, mas eu não teria que mudar de coordenadas, não teria que fazer a mudança de polares. E já viria a fórmula, já cairia prontinha com o R inclusive. Super bonito, vocês podem fazer as contas para conferir isso. Bonito, hein?